Muito boa noite, é uma alegria muito grande voltar à Igreja do Serrano, poder reencontrar irmãos queridos. Dessa vez eu pude matar a saudade da sanfona do Dona Laís. Eu falo assim, olha, toda igreja que eu passo, para perguntar para Tati. Eu falo, gente, indo na sanfona, louco, com todo respeito, porque é muito bom, mas na sanfona é diferente. É diferente. Mas é muito bom poder voltar e estar aqui com vocês nessa noite. Eu estou pastoreando este ano lá na igreja de Tucuruvi, na cidade de São Paulo, Zona Norte de São Paulo, e trazemos um abraço à igreja irmã lá de Tucuruvi. Quero convidar você a ler sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler os 17 primeiros versículos. E vamos ouvir uma lista de nomes bem interessantes aqui. Mateus 1, de 1 a 17. Diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. O Evangelho de Mateus é o Evangelho do Reino. O Evangelho que fala sobre o Reino de Deus. Ele quer tratar e ele quer falar sobre a vinda do Rei dos Reis e explicar para os leitores, os seus leitores, uma comunidade formada majoritariamente por cristãos de origem judaica, ali por volta de 80, 90 depois de Cristo. Então a gente está falando 60 anos, 6 décadas depois, aproximadamente, da morte e ressurreição de Jesus, quer mostrar para esta comunidade e relembrar a essa comunidade quem foi Jesus. E ele começa este evangelho abrindo com uma genealogia. Genealogias nós temos aos montes no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento é um pouquinho mais raro. E Mateus aqui faz uma genealogia bem fora do padrão, bem fora do modelo padrão de uma genealogia. Porque se você pegar as genealogias do Antigo Testamento, dificilmente elas vão citar mulheres. Mas Mateus inclui aqui as mulheres. E mulheres que foram importantes na vida e nessas gerações. Então nós temos aqui uma genealogia inserida e que abre este evangelho, que é o evangelho do reino, para mostrar da onde vem a linhagem de Jesus. A primeira pergunta que eu me fiz quando eu olhei para este texto e para esta genealogia, e eu me fiz essa pergunta muitos anos atrás, e me fiz recentemente quando estava preparando esta mensagem, por que essa genealogia não começa em Adão? Por que ela começa em Abraão? Ela começa em Abraão por um motivo. Porque é em Abraão
que é estabelecida a aliança. Portanto, há ali uma promessa. Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu e vê se você consegue contar as estrelas. Porque a sua descendência será mais numerosa que as estrelas do céu. Nós temos aqui uma promessa. E nós temos aqui nessa genealogia 3 divisões de 14 gerações. Se eu não errei na conta, são 42 gerações. E eu queria olhar para essas 3 divisões de gerações nessa noite, tentando compreender um pouco como que a origem da família de Jesus culmina ou chega no seu ápice na vida do próprio Jesus. E o quanto esta origem, ao contrário do que se possa supor, o reverendo Jonas perguntou aqui, tem alguma família perfeita? Se Jesus estivesse sentado em pessoa aqui, nem ele levantaria a mão. E você vai ver isso essa noite. Às vezes a gente tem essa falsa impressão de que, Jesus tinha uma família perfeita. Então eu quero que você caminhe comigo hoje para você ver como que essas 3 divisões aí, de gerações, de 14 gerações cada, não tinham nada de perfeição. Como eu disse, Abraão recebeu uma promessa. Abraão recebeu uma promessa, e não era uma promessa de ser rico, não era uma promessa de ter um patrimônio gordo, não era uma promessa de ter nações sujeitas aos seus pés. Não era esta a promessa feita a Abraão. A promessa feita a Abraão é que a descendência dele seria numerosa. Seria numerosa. Promessas são feitas para serem cumpridas. E quando o autor do Evangelho de Mateus se preocupa em deixar claro que Jesus vem da linhagem de Abraão, ele está dizendo, aquela promessa feita a Abraão lá atrás, se cumpre hoje em Cristo. E nós somos parte desta promessa. Não apenas aqueles cristãos de comunidade judaica, porque também havia naquela comunidade que lia os Escritos de Mateus, cristãos que não eram de origem judaica. Não é possível contar apenas os judeus para esta grandiosidade familiar, essa numerosa família. Nós incluímos todos os seres humanos da terra. Os filhos da promessa são incontáveis. Incontáveis. E se nós começarmos a olhar detalhadamente para alguns dos nomes que estão aqui, de Abraão até Davi, nós vamos encontrar pessoas bastante complicadas, a começar pelo próprio Abraão, que em muitos momentos teve medo, em muitos momentos não quis agir conforme a retidão, a ponto de apresentar a própria esposa como irmã, quando estava passando por uma terra estrangeira. Agora nós temos nesta lista um nome que é um nome que sai da promessa e chega ao ápice. E esse talvez a gente possa dizer assim, não, esse é o topo do sucesso. Se a gente pegasse o discurso que a maioria da turma faz aí hoje em dia, a gente diria assim, esse está no topo da montanha. Esse aqui não tem o que tirar nem pôr. Esse aqui é o ideal, ele está na memória do povo de Deus. O povo de Deus faz referência a ele o tempo todo. O povo de Deus espera o descendente dele vir para ocupar o trono. Nós estamos falando de Davi. Acontece que Davi atingiu um sucesso que não era um sucesso divino, era um sucesso humano. O sucesso humano nem sempre é o que Deus quer para nós. E aí nós vamos olhar para os feitos de Davi. Venceu Golias, unificou o reino de Israel, transformou Israel numa grande nação. É maravilhoso a gente ver tudo isso. Mas vamos olhar para a casa de Davi. A casa de Davi era complicada. Irmão violentando a irmã, irmão matando o irmão, pai omisso, não tomava partido.
mesmo tendo tantas esposas, foi deitar-se com a esposa de outro, mandando o marido para a linha de frente para morrer. Não é assim a história de Davi? A que preço chegou este sucesso? E a guerra de sucessão para que Salomão pudesse assumir o trono? Leia atentamente lá em Crônicas, gente do céu. Irmão perseguindo irmão, matando irmão. Sucesso humano nem sempre é o sucesso que Deus quer para nós. E sucesso não é uma constante. Eu acho interessante a gente olhar para essa primeira das 14 gerações, e a gente vê como Deus foi formando este povo, tirando Abraão da sua terra, ele peregrinando, depois Isaac, depois Jacó, José no Egito, Moisés conduzindo para a terra prometida, Josué entrando na terra prometida, o povo se estabelecendo, o povo se unindo, o povo ganhando liga como nação ali, ganhando forma como nação naquele espaço, só que deixando um rastro de tristeza no meio do caminho. Porque a Bíblia, graças a Deus, não é um conto de fadas para mostrar coisas bonitas, mas mostra uma realidade. E às vezes uma realidade muito cruel. E o sucesso daquele reino de Davi se encaminha para o segundo grupo de 14 gerações, que é para onde caminha para o fracasso. E o fracasso, ele não vem de uma vez só. Ele vem acontecendo. Ele vem se formando. Primeiro o reino se divide, depois o reino do norte é tomado, por fim o reino do sul cai, e vai todo mundo para o exílio. Por que esse povo vai para o exílio? Por que Deus, que havia prometido uma nação, agora entregava aquela nação na mão de outros povos? Porque não houve ali fidelidade. O sucesso humano alcançado por aqueles reis veio a um custo alto de vidas, de perdas nas famílias. O sucesso não consiste na ausência de fracassos, sempre haverão fracassos. E o sucesso na perspectiva humana, você sempre vai fracassar em outro lugar. Então nós temos que escolher muito bem qual é o sucesso que nós queremos para a nossa vida. Se é aquele que Deus tem reservado para nós, e nós já vamos chegar nele já, tranquilo aí, em paz com o seu coração, ou se é o sucesso que estão vendendo para a gente, que é ser uma pessoa bem-sucedida. Porque esse sucesso que estão vendendo para a gente como imagem de pessoa bem-sucedida, esse sucesso tem preço caro. Caro demais. Caro demais. Agora, aquele povo é confrontado com uma realidade. O povo foi infiel. E aí, nós temos na Bíblia um conjunto de livros chamado de livros proféticos que vão dizer isso para a gente. Povo, vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar para os caminhos do Senhor. E o povo não voltou, e o povo não voltou, e veio o juízo de Deus. Porque eles foram confrontados com a realidade. E quando nós somos confrontados com a realidade, é quando nós nos confrontamos com a justiça de Deus sobre a nossa vida. E isso acontece, inclusive, nas nossas famílias. A gente não pode fechar os olhos para os defeitos e para os erros da nossa família. A gente não pode simplesmente achar que as nossas famílias são famílias onde erros não acontecem. Ou se eles acontecem, é porque tem uma ovelha desgarrada da família. Então esta ovelha desgarrada, nela estão todos os problemas da família. Como se nós não fôssemos parte disso. Deus nos chama a sermos confrontados com a nossa realidade. E a nossa realidade, muitas vezes, invariavelmente, vai nos conduzir à justiça divina. Porque eu vou olhar para a minha realidade e vou dizer, é uma realidade pecadora. É uma realidade que está tomada pelo pecado. É a realidade que precisa ser alcançada pela graça divina.
E aí a gente precisa compreender que a justiça divina não se submete à nossa agenda. Aquele povo queria que o reino permanecesse unido. Sinto muito, Deus tem uma obra a ser feita neste povo. Aquele povo queria Israel restabelecido. Sinto muito, Deus tem uma agenda para este povo. E não passa mais por ter um reino. Não passa mais por ter esta nação que vocês tiveram construída a preço de sangue, que não era o sangue do Cordeiro, era o sangue de vidas inocentes. A promessa de Deus feita a Abraão segue-se até Davi, e Davi alcança um sucesso humano. Só que este sucesso humano o leva ao juízo de Deus. Só que do juízo de Deus brota o modelo do qual nós devemos viver e do qual nós devemos almejar sempre. Aquele povo é tomado, levado para o exílio. E nós estamos no terceiro grupo de 14 gerações. Este povo é tomado, levado para o exílio. 70 anos no exílio. Voltam, uma parte deles voltam para Israel. Chegam ali, querem restabelecer Israel, querem restabelecer Jerusalém. Reconstroem a cidade, reconstroem os muros, reconstroem o templo. No entanto, aquele pedaço de terra nunca mais foi o mesmo, porque ele continuou a ser invadido. Vieram os sírios, os assírios, depois os gregos. E aí os gregos, com toda a boa família, né, brigam entre si, se dividem. Aí os ptolomaicos tomam conta daquela parte. Aí depois vem os romanos, tempo de Jesus. Estão ali. E aí, só para abrir um parênteses histórico, depois dos romanos, quem vem são os árabes. E ficam lá até a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial. Ficam por mais de 1000 anos naquela região. Fecha parênteses. Este povo do exílio, quando volta do exílio, ainda há profetas entre eles. Profetas dizendo: olha, vocês foram levados para o exílio por causa da infidelidade, vocês convertam o coração de vocês. Entendam que há um amanhã que virá, e este amanhã virá para ser transformador, e esse amanhã virá para mudar a nossa relação com Deus. Então se arrependam, se arrependam, se arrependam. E aí acontece uma coisa que ninguém gosta. Acontece uma coisa que incomoda demais a gente. Silêncio. 400 anos de silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Não levanta um profeta sequer. E não é que as coisas não estavam acontecendo. Estavam. Nesses 400 anos, os gregos brigaram entre eles, os ptolomeus lá assumiram, os ptolomaicos assumiram na região, depois os romanos invadiram. No meio nesse intervalo aí, dessas duas dominâncias ali na região, levanta a turma dos Macabeus, Judas Macabeus, um grande líder. Quem tem uma Bíblia católica em casa, lê lá 1ª e 2ª Macabeus, essa história que conta. Levanta, tenta redimir aquela nação, tenta transformar aquele espaço em nação de novo, mas é reprimido novamente. Não é que as coisas não estavam acontecendo, no entanto não levantavam uma pessoa sequer para dizer: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Acontece que no silêncio de Deus há uma esperança implícita. A esperança de ouvir novamente a voz de Deus. E quem bem retratou isso para a gente quando essa voz surge é o Evangelho de João, quando vai falar de João Batista. Antes dele, porém, veio aquele que se levantou no meio do deserto para cumprir a profecia de Isaías. No silêncio de Deus há uma esperança implícita. Nós queremos ouvir a voz de Deus. Nós necessitamos da voz de Deus.
Então fica aqui uma lição. Às vezes a gente ora e pede a Deus uma resposta por uma questão familiar nossa que se arrasta há gerações, às vezes. Gerações. E a gente não ouve essa resposta. Mantenha a sua esperança em Deus. Confia em Deus. Porque esta resposta virá. E essa resposta veio. Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E é nos braços de uma virgem que surge o modelo familiar divino. A gente às vezes não se atenta a alguns detalhes da história de Jesus. Porque quando a gente vai olhar para esse momento da história de Jesus, que é o nascimento, geralmente é lá no fim do ano, né? Quando a gente vai celebrar o Natal, e aí geralmente a gente já tem as coisas mais ou menos formadas, né? A manjedoura, tal, a imagem, como é que é, e o anjo aparece a Maria, depois José larga a Maria, e aí a gente tem as imagens formadas na nossa cabeça, mas a gente não se atenta a alguns detalhes. É uma mãe solteira, virgem. Já é difícil demais explicar esse negócio. Hoje, com todos os recursos da ciência que nós temos ao nosso redor, já é difícil explicar isso. Você imagina 2000 anos atrás, no meio de uma sociedade profundamente patriarcal, profundamente machista, que apedrejaria aquela mulher até a morte sem nenhum rancor e problema na consciência com isso, porque a lei dizia isso. Num local que era uma cidade minúscula, onde todo mundo literalmente conhecia todo mundo. Todo mundo. E aí quando a gente pega esses detalhes, a gente fala assim, mas como? Somente pelo poder de Deus. Somente pela ação de Deus. Jesus estabelece então para a gente um modelo familiar. Um pai chamado José, de uma linhagem davídica, de uma linhagem abraâmica, que olha para aquela cena e, não querendo desonrar a mulher, diz: eu vou fugir, como quem diz, eu errei, eu a violentei, por isso ela engravidou, então eu estou fugindo, para que ela não seja apedrejada. Então nós temos aqui um traço de honra deste homem, mas que é alertado pelo anjo do Senhor e que abraça a Maria e abraça aquela criança como família. Como família. Família é o lugar do abraço, é o lugar do pertencimento. É o lugar onde nós nos reconhecemos como igual ao nosso semelhante. E é por isso que Cristo nos dá este modelo de família. Porque 30 anos depois, quando ele inicia o ministério dele, e que ele está ali no que a gente poderia chamar humanamente de auge, porque ele está falando para as multidões, e você vai ver isso inúmeras vezes nos evangelhos, ele falando para as multidões. Chega uma turma lá e fala assim: ô Jesus, desculpe interromper, mas a sua mãe e seus irmãos estão aí, sua família está aí e quer te ver. E Jesus vira e fala: mas quem é a minha família? Vocês são a minha família. Jesus amplia o conceito familiar. A gente às vezes é bombardeado por um conceito familiar que não é bíblico. A nossa família está além da esposa, dos filhos, está além do pai e da mãe. A nossa família é todo aquele que faz a vontade de Deus, é todo aquele que está ao nosso lado nessa jornada. Esta é a nossa família. A nossa família é muito maior e muito mais ampla do que a gente pensa. E o nosso núcleo familiar não é um núcleo pequeno. Ele é do tamanho do reino.
E é isso que a gente precisa ter em mente. E neste Evangelho de Mateus, o Evangelho do Reino, Jesus está preocupado em transmitir isso. Quando ele diz assim: se o teu irmão te pede para andar com ele, numa milha, você faz o quê? 2. Se ele te pede a capa, você dá também a túnica. Ele está ensinando que o conceito familiar é muito mais amplo. Eu não estou dizendo para você que a sua família, pai, mãe, filho, não é importante. Não é isso que eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo para você que a sua família, pai, mãe e filho, é parte de uma família muito maior, que é a família do reino, da qual nós somos ligados e interligados e profundamente unidos pelo sangue de Cristo. Por isso que Cristo é o nosso modelo. E aí, quando a gente olha para Jesus como nosso modelo, a gente pode dizer assim: que bom que Jesus é o nosso modelo. Porque a árvore genealógica de Jesus tem uma turma barra pesada. E talvez a minha família também tenha, e talvez a sua família também tenha uma turma bem barra pesada mesmo. Difícil. Tem uma lista aqui, esse monte de nome aqui que está aqui entre o verso, mais ou menos aqui, ó, entre o verso 5 até ali mais ou menos, o verso 14, você encontra ali no Antigo Testamento, ali, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, tem uma turma ali que olha, haja justiça, hein? Haja advogado para defender o tribunal. Dá uns processos bons, de coisa ruim que foi feita, muito ruim. De injustiça pesada, de assassinato, de violência, sem contar aqueles que, além de todos esses crimes que cometeram, ainda profanaram e menosprezaram o nome do Senhor e perseguiram aqueles que louvavam e adoravam a Deus dentro de Israel, não é fora não, tá gente? É dentro, é dentro. E aí eu posso olhar para o passado da família de Jesus e falar assim: essa família não foi perfeita, e a minha também não é. E a minha não foi perfeita no passado, mas também não é perfeita hoje. Quer fazer um exercício? Faz aí uma listinha dos seus defeitos, dos seus. Depois você pede para quem convive com você fazer uma lista dos seus defeitos. Essa lista talvez vai aumentar um pouquinho, né? Pois é, a gente não é perfeito. A gente não é perfeito. Por mais que eu idealize o outro, a gente não é perfeito. Mas em Cristo, sempre há a oportunidade para nós recomeçarmos. Por quê? Porque as dificuldades são parte da caminhada, são parte da família. Só que os erros que nós cometemos, individuais, e os erros que nós cometemos como família, não devem nos levar a ficarmos presos a estes erros, mas também não devem nos conduzir à arrogância. Como quem diz: este erro, isso aí não é nada. Isso aí qualquer um faz. Porque a minha família é boa. Porque eu sou crente há não sei quantas gerações. Porque a minha família. O erro vai nos conduzir muitas vezes a uma arrogância. Ou a nós nos congelarmos. Lembre-se, o erro tem que nos conduzir ao arrependimento. Sempre. Sempre. Porque quando nós somos conduzidos ao arrependimento, em Cristo há sempre a oportunidade do recomeço. Em Cristo há sempre a oportunidade do recomeço. E sabe quando que a gente pode recomeçar? Hoje. Hoje. Pode recomeçar já. O passado é passado. Já foi. Eu não posso alterar. Mas o presente pode ser transformado com frutos de arrependimento.
Pastor, eu não tenho força. Em Cristo há força. Pastor, eu não consigo sozinho. Olha para o seu lado. Olha para o seu lado. A sua família aqui. Nós estamos aqui para nos fortalecer uns aos outros, para caminharmos juntos uns aos outros. Portanto, saiba que a sua família não é perfeita. Nem a de Jesus era. Nem a de Jesus era. Mas em Cristo e com Cristo, nós sempre temos a oportunidade do recomeço. Inclusive em nossas famílias. Inclusive na nossa casa. Que Deus assim nos abençoe. Amém.